apesar do direito que é originário na Constituição, que é o direito antes do Brasil ser Brasil, antes do Brasil ser Estado, mas o governo, o Estado brasileiro, ela não consegue ter essa relação de dar prioridade, ouvir aos povos indígenas para poder negociar seus interesses, seus objetivos maiores que vai afetar as terras indígenas. O governo, o Estado brasileiro, deveria fazer o que está escrito para ser feito e não poderia fazer o que não está escrito para ser feito. Que se o poder do Estado, a força do Estado quisesse fazer valer, respeitar os direitos indígenas, poderia resolver isso. Que talvez caia aí no sentido de falta de vontade política, né? Eu acho que falta de não só isso, mas falta de compreensão, sensibilidade humana para que se faça respeitar esses direitos. Uma coisa que eu acho que a imagem dos povos indígenas em relação ao que, no caso da Amazônia, são muitas terras para poucos índios, ou muitas terras para não fazer nada nessas terras, mas quando os indígenas também tentam fazer alguma coisa dentro das suas terras, também está proibido porque não é costume, não é tradição dos povos indígenas. Segundo algumas vezes participo de debate dos juristas dizendo isso claramente, né? Então, qual é a história? Qual é o objetivo, né? Então, o que é para fazer nesses territórios? Por outro lado, nós sofremos as críticas de não fazer nada, muitas terras, mas quando tenta se fazer, também não pode fazer, porque não é a sua tradição, não é seu costume. O artigo 231 da Constituição, ele tem uma só redação. Você aplica ele no Rio Negro, resulta em 11 milhões. Você aplica ele no Mato Grosso do Sul, resulta em 17 hectares. Né? Então, o direito genérico constitucional, ele se confronta com realidades de fato no território, né? Que fazem com que aquelas palavras possam significar um território suficiente, mas que também podem significar nada. Né? E esse é mais ou menos o quadro que a gente tem hoje no Mato Grosso do Sul. Nenhuma unidade de conservação desse país é demarcada. Não tem demarcação, não tem limite rigoroso, o limite é genérico, a extensão é genérica. Você não sabe qual é a extensão do SNUC, ninguém sabe. O ICMBio não sabe. Né? Os limites são genéricos. Quer dizer, além de serem de limites imprecisos, não demarcados no chão, né? Extensões genéricas de números redondos, né? Não tem índio para reclamar. Tá certo? Você invade lá, se instala, fica numa boa, passa uma década lá dentro, não sei o quê, ninguém te flecha, não acontece nada, ninguém grita. Né? O ICMBio é uma zona. As unidades de conservação desse país são uma zorra.